Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 23. Estamos estudando a vida acima da mediocridade. Lembrando que temos escolhido na Bíblia Sagrada algumas personagens que, poderíamos dizer assim, não são estrelas de primeira grandeza entre as biografias registradas nas Escrituras. Nós não falamos sobre Abraão, Moisés, José, Davi, o rei Davi, não falamos do profeta Daniel, do apóstolo Paulo, falamos de pessoas, algumas inclusive talvez desconhecidas, como Jefté, como Noemi, Ruth. Falamos de pessoas que seriam assim do segundo andar, ou do andar de baixo do panteão de heróis da Bíblia Sagrada. E hoje vamos falar sobre José de Arimateia. José de Arimateia. Temos insistido que não precisamos ser pessoas extraordinárias para que sejamos usados por Deus de maneira extraordinária, e nem precisamos ser pessoas extraordinárias para que experimentemos o extraordinário de Deus. Numa vida extraordinária, numa vida acima da mediocridade, o extraordinário é Deus, e que pode e quer, deseja abençoar pessoas comuns como eu, como você. José de Arimateia, a história dele está contada no livro de Lucas, o capítulo 23, também em Mateus, o capítulo 27, Marcos, o capítulo 15, João, o capítulo 19, mas eu leio Lucas 23 a partir do verso 50, e diz assim a palavra de Deus: Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então, desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te, dá-nos a tua palavra, dá-nos ouvir a tua voz, a todos nós que estamos diante desse livro sagrado agora, dá-nos ouvir a tua voz, a tua voz. Te pedimos assim, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Não sabemos muita coisa a respeito de José de Arimateia, mas sabemos o suficiente para que ele cause profundo impacto nas nossas vidas. Sabemos que ele era rico. Ele era um homem muito rico. Era rico porque ele possuía um túmulo familiar, o que naquela época era muito raro. E não apenas possuía um túmulo familiar, como também, muito provavelmente, tinha posses e recursos suficientes para comprar um outro túmulo para ofertar para o sepultamento do corpo de Jesus. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus foi colocado num túmulo no qual não havia ainda estado ninguém. E isto significa que simbolicamente era um túmulo virgem, assim como virgem foi o ventre de Maria. Jesus chega por um ventre virgem e sai por um túmulo virgem. José de Arimateia foi o homem rico que proporcionou essa possibilidade de Jesus ser sepultado num túmulo assim. Sabemos que ele era membro do conselho ou membro do sinédrio. As cidades em Israel eram governadas pelos sinédrios. Nas pequenas cidades, o chamado sinédrio menor, composto por um grupo de 21 a 23 juízes que deliberavam as questões
especialmente religiosas da comunidade de Israel, mas também o chamado Grande Sinédrio, ou Sinédrio Maior, composto por 71 homens notáveis da comunidade de Israel. O Sinédrio era o fórum privilegiadíssimo, o tribunal religioso judaico. Era como se fosse a Suprema Corte de Israel. E José de Arimateia era membro do Sinédrio. Diz a Bíblia Sagrada que ele não concordou com o parecer do Sinédrio a respeito de Jesus. Muito provavelmente ele estava ausente no dia do julgamento de Jesus. Quando Jesus foi julgado no Sinédrio em Israel, acusado de blasfêmia, não apenas de ser um falso Messias, mas ser um blasfemo que reivindicou a unidade com Deus o Pai. Jesus disse: eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai. E mais do que isso, Jesus disse que era antes de Abraão, toda esta comunidade de Israel que acreditava que tinha como pai Abraão, o pai da fé, Abraão, aquele que dá origem a uma grande nação, a descendência de Abraão é a comunidade de Israel. Jesus disse: antes de Abraão eu sou. Portanto, Jesus não foi apenas rejeitado como Messias, mas ele foi rejeitado porque foi um homem acusado de blasfêmia. E esta acusação de blasfêmia foi sim o principal argumento para que ele fosse rejeitado como Messias. O tribunal de Israel, o Sinédrio, era um tribunal religioso. E Roma não se envolvia nas questões religiosas. As questões religiosas eram problemas particulares das colônias romanas. Roma cuidava da paz política, da ordem política e não da unidade religiosa das suas colônias. Portanto, o Sinédrio condena Jesus num julgamento religioso. Jesus é um falso Messias acusado de blasfêmia. É um julgamento que acontece à noite, não tem a presença de todos os membros, ele é convocado às pressas e se desenvolve a partir de testemunhas falsas. E Jesus então é condenado. Diz a Bíblia Sagrada que José de Arimateia não participou dessa decisão do Sinédrio, muito provavelmente porque esteve ausente desta reunião. A Bíblia conta no Evangelho de Marcos que quando o Sinédrio deliberou, houve unanimidade, o que sugere que José de Arimateia não estava presente, porque nem todos os membros do Sinédrio estiveram presentes. Depois que julgou religiosamente e condenou Jesus por blasfêmia, o Sinédrio encaminhou Jesus a Roma, ao governador Pôncio Pilatos. Porque o Sinédrio não tinha autoridade para crucificar Jesus. Ele era um criminoso religioso, e Roma diria: problema de vocês, vocês se entendam aí. Então o Sinédrio fez uma manobra. O Sinédrio disse: olha, ele é um falso Messias, nós estamos trazendo aqui para você, Pilatos, porque se ele realmente for o Messias, e se o povo se render a ele e à autoridade dele, todo o povo vai se rebelar contra Roma e contra César, e vai obedecer a esse Messias. E quando César ficar sabendo que você permitiu que alguém ganhasse o coração do povo de Israel e suscitasse uma rebelião contra Roma, o César, quando souber disso, não apenas ele vai acabar com a colônia rebelde, mas ele vai cortar sua cabeça como governador, que permitiu uma insurreição contra ele na sua jurisdição. O Pilatos então diz: nesse caso vamos dar uma atenção especial a esse tal do falso Messias. Traga-o. Jesus então foi encaminhado a Pilatos. Pilatos participou do julgamento, não viu culpa nenhuma, lavou as suas mãos num ato simbólico de eu não tenho nada com isso, vocês estão condenando esse homem, e coloca Jesus à mercê da multidão. Era hábito de Roma libertar, por ocasião da festa da Páscoa, um prisioneiro. E Pilatos então diz: vamos libertar um prisioneiro, vocês estão na Páscoa, não é? Então vamos libertar um prisioneiro. Quem vocês querem que seja liberto, Jesus ou Barrabás?
a multidão gritou: Barrabás, Barrabás. E com Jesus eu faço o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos lavou as mãos e crucificou Jesus, embora dissesse: não vejo dolo, não vejo nada nesse homem que justifique que seja ele crucificado. Então o que estamos vendo aqui é José de Arimateia assistindo todo esse processo de julgamento e morte de Jesus. A Bíblia diz que José de Arimateia era um seguidor de Jesus, era um dos discípulos, era um talmide de Jesus. José de Arimateia seguia Jesus de longe. A Bíblia diz que ele era um discípulo secreto, oculto, e diz que ele não revelava a sua identidade como discípulo de Jesus por medo dos judeus, medo do sinédrio, medo das consequências de ser acusado de seguir um falso Messias, medo das consequências de ser acusado de seguir um rebelde contra Roma. As implicações seriam seríssimas. Então ele preserva a sua identidade como seguidor de Jesus, o que era muito comum naquela época. Jesus tinha muitos seguidores que não se manifestavam. Era muito comum. Um deles, muito famoso, foi Nicodemos, cuja história é registrada no Evangelho de João, capítulo 3. Sabe-se que José de Arimateia, portanto, era um homem rico, é chamado aqui de um homem justo e bom, era um sadique, era um praticante da justiça, um praticante da Torá, era uma espécie de Jó do Novo Testamento. José de Arimateia, um justo, um homem justo e bom, rico, justo e bom e poderoso. Era membro do Sinédrio, a Suprema Corte de Israel, e tinha acesso direto ao governador, porque ele pede uma audiência com o governador e lhe é concedida. E ele faz um pedido estranho, ousado. Diz a narrativa bíblica que ele corajosamente solicita a Pôncio Pilatos o direito de sepultar Jesus. Era costume em Israel que os criminosos condenados à morte por crucificação deveriam não apenas ser mortos em praça pública, para que fossem um escândalo público em exemplo ao que acontece com os criminosos em Roma, mas também que o seu corpo apodrecesse em praça pública. Era uma morte indigna e um pós-morte com indignidade ainda maior. Mas Pilatos vai lá e solicita, José de Arimateia vai a Pilatos e solicita a possibilidade de sepultar Jesus. O que José de Arimateia está fazendo com esse ato é explicitando a sua discordância para com o Sinédrio. José de Arimateia, quando vai pedir para sepultar Jesus, está dizendo: eu não concordo com o parecer do Sinédrio, vocês condenaram um homem inocente. Mas também ele vai a Roma e diz: eu não concordo com o resultado do julgamento de Jesus. Ele não deveria ter sido crucificado e não pode o seu corpo ser tratado após a sua morte como qualquer criminoso ou um criminoso de crimes hediondos é tratado. Jesus é um inocente. Ele deixa isso muito claro. Algo guardadas todas as proporções foi o que o rabino Henry Sobel fez quando da morte de Vladimir Herzog. A comunidade judaica não sepulta os suicidas no mesmo espaço do cemitério em que são sepultadas as pessoas que falecem de morte natural ou causada. Os suicidas são sepultados em outro lugar. O rabino Henry Sobel exigiu que Vladimir Herzog não fosse sepultado entre os suicidas, fosse sepultado como um homem assassinado. E naquele momento foi, sim, um ato digno e um ato de coragem do rabino. O que José de Arimateia está dizendo é: não concordo com o tribunal judaico e não concordo com o julgamento romano. Ele sai do oculto, do secreto e explicita a sua fé em Jesus. Diz a tradição, não a Bíblia, a tradição não sei se tão confiável, mas José de Arimateia foi condenado à prisão perpétua pelo seu ato e foi solto por Pilatos, porque Pilatos via em José de Arimateia um bom comerciante
e fez com que José de Arimateia trabalhasse multiplicando as riquezas da sua província, da sua colônia judaica. E ele então trabalhou para Pôncio Pilatos. Não sei se é verdadeiro, foi condenado à prisão perpétua. O fato é que esse ato de José de Arimateia custou para ele muito, 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 muito caro. Enfim, essas são as informações, esses são os fatos a respeito de José de Arimateia. A pergunta que fazemos é o que ele nos ensina a respeito de uma vida acima da mediocridade. Como não compreendo ser a Bíblia um livro de autoajuda, isto é, um livro que oferece dicas para quem quer se dar bem na vida, a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia contém uma sabedoria universal que vale a pena ser estudada e investigada. E seguir a sabedoria universal é um ato de sabedoria. Mas reduzir a Bíblia a um livro de sabedoria prática para a gente se dar bem na vida é roubar da Bíblia o seu status de uma revelação de Deus que diz respeito às realidades últimas da existência humana. A sabedoria prática para a gente se dar bem na vida diz respeito às realidades penúltimas. A Bíblia fala das realidades últimas. Para isso mesmo é que serve a Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a grande lição e a grande confrontação desse José de Arimateia para mim, ao meu coração, foi a renovação da afirmação de que a vida, ela não ganha sentido quando conquistamos todas as realidades penúltimas. Ela ganha sentido quando nós nos encontramos ou somos encontrados por aquilo pelo que estamos dispostos a sacrificar todas as outras conquistas. Quem era José de Arimateia? Um homem rico, um homem justo e bom, de boa reputação na sua comunidade, e um homem poderoso e influente. Ele sentava na mesa do governador. Quem aqui gostaria de ser rico, ter boa reputação e poder de influência? Levanta a mão. Eu gostaria de ser rico, ser um homem reconhecido como justo e bom e ter muita influência, poder falar com o governador a qualquer hora, falar com o presidente da República, no caso a nossa presidenta Dilma Rousseff. Eu gostaria de ligar para ela e falar assim: presidente, é o pastor Ed Renekiewicz de São Paulo, e ela me atender. Gostaria de poder falar com presidentes de comissões, ligar para eles, aconselhá-los e eles ouvirem, pelo menos no mínimo ponderarem. Gostaria. Teria uns camaradas aí para quem eu ligaria amanhã de manhã. Gostaria, e eu gostaria de dizer, na verdade, no fundo eu digo: Deus, pode mandar dinheiro para mim à vontade, que eu sei o que fazer com ele. Manda, Senhor, eu recebo. Manda. Gostaria de ter influência. E gostaria que Deus me desse um coração íntegro para eu saber o que fazer com o dinheiro e com a influência. E a maioria das pessoas gasta a vida correndo atrás disso. Dinheiro, poder e sexo, que evidentemente, né? Porque para que dinheiro se você não vai fazer sexo? Para que poder se você não vai fazer sexo? Prazer tem que estar misturado. E o prazer que nós temos é o quê? É comer e transar. Então, o Richard Foster, no livro dele, Dinheiro, Sexo e Poder, ele fala que tem gente que usa sexo para conseguir poder, poder para conseguir sexo, sexo para conseguir dinheiro, dinheiro para conseguir poder, poder para conseguir dinheiro. E esse triângulo, ele anda por aí. E tem gente que passa a vida inteira correndo atrás desse triângulo das Bermudas, que hoje não tem bermuda, não tem nada, é um triângulo nu.
Anda correndo atrás desse triângulo de dinheiro, sexo e poder. A tríade, esse tridente maligno, dinheiro, sexo e poder. Coloca ali na frente as realidades penúltimas. E passa a vida toda correndo atrás de dinheiro, sexo e poder, até chegar aqui. Tem gente que não chega nunca, mas passa a vida inteira tentando. Tem gente que, inclusive, se nós olharmos o cenário da espiritualidade cristã, inclusive, ou até principalmente evangélica no nosso Brasil, acredita que Deus existe para viabilizar uma vida conforme a de José de Arimateia. Senhor, faz de mim o José de Arimateia, me dê dinheiro, me dê poder, me dê influência, me dê acesso ao melhor da vida. E acha que Deus existe para viabilizar isso. Esse é um pessoal que eu chamaria de uma espiritualidade oportunista, utilitarista, que pensa que confunde Deus com Papai Noel, com o gênio da lâmpada, seja lá o que for. O que você quer? 3 pedidos, meu filho: dinheiro, sexo e poder. Quero, pá. Agora, tem gente que tem uma outra espiritualidade. Diz assim: eu creio em Jesus, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Mas enquanto eu estou aqui, eu estou correndo mesmo atrás de dinheiro, poder e fama e das questões penúltimas. E eu vou sacrificando um monte de coisa no caminho. Vou sacrificando minha ética, minha consciência, meu caráter, meu compromisso com Deus. E vou tranquilo, porque Deus é bom, Deus perdoa, é a graça. É o pessoal de uma espiritualidade muito conveniente, muito sem vergonha, descaradamente sem vergonha, que não entendeu o que é o Evangelho e a graça de Deus. Quer ter o melhor de todos os mundos, o que não é possível para nós. Então tem gente que vive correndo atrás disso, tem gente que vai aqui administrando, e tem gente que já chegou aqui. Já chegou aqui e descobriu que o aqui não resolve nada. Chegou naquilo que é o fim para a maioria dos mortais. Mas tendo chegado no fim, olhou para Deus e falou: é só isso? E Deus diz assim: nesse projeto de vida seu aí, é só isso. O que você tem que descobrir agora é que ter chegado aí não é o fim da jornada, só está começando. Isso é o que Salomão fala. Eu fui rico, fui poderoso, fui rei em Israel, eu tive sexo à vontade com todas as mulheres que eu quis, eu tive cultura, eu tive acesso ao lazer, eu tive oportunidade de empreender e ser bem-sucedido em tudo que eu fiz, mas quando eu cheguei aqui, eu vi que tudo era vaidade, tudo era vazio, tudo era efêmero, nada me enchia. Então, a vida não começa aqui. A vida não começa aqui. Quero viver um grande amor, quero me casar, constituir família, ter uma boa formação profissional, ter uma carreira de sucesso, ganhar muito dinheiro, ser uma pessoa de boa reputação na minha sociedade e ter função social de influência. Ok, chegou. A vida não começa lá, a vida começa aqui. Quando Deus diz assim: bom, e agora? E agora? E é nessa hora que a gente tem a oportunidade de encontrar aquilo que é último, porque até então a gente estava correndo atrás do que é penúltimo. O que é último mesmo é o que a Bíblia chama de pérola de grande valor. De um homem que encontrou a pérola de grande valor e abriu mão de tudo antes. A grande realidade da vida é quando a gente encontra isso que é último, pelo que a gente está disposto a sacrificar tudo que é penúltimo. Martin Luther King diz que quem não encontrou uma boa razão para morrer,
não encontrou uma boa razão para viver. A vida começa quando a gente encontra uma boa razão para morrer. É aqui. Não começa aqui quando a gente está querendo encontrar uma boa razão para viver bem. José de Arimateia chegou lá. E quando ele chegou lá, Deus disse para ele, e agora? Quando Deus disse para ele, e agora? Ele poderia ter dito, e agora? A partir de agora, boca de siri. Vou ficar aqui bem quietinho, escondidinho. Já sou seguidor de Jesus, estou garantido para o céu. Estou rico. O pessoal me acha um cara legal. Não taquei pedra na cruz, que eu não estava lá na reunião do Sinédrio. Não gritei Barrabás. E sou chegado do governador. Por que eu vou me mexer? Vou ficar aqui, quietinho. Cheguei onde eu queria chegar. Agora, alma, tens em depósito muitos bens. Descansa, come, bebe, folga. O que o José de Arimateia podia dizer. Só que, na hora que chegou ali, Deus diz, e agora? E é nessa hora que o José de Arimateia sai do anonimato, sai da sombra, explicita a sua fé e as suas convicções e faz diferença. Porque o que é que se espera de nós que somos seguidores de Jesus? Primeiro, que a gente dê publicidade a esse fato. Eu sou seguidor de Jesus. E de preferência que a publicidade a esse fato não seja só de palavras, seja com atos, decisões, ações que confrontem as pessoas e que exija das pessoas uma resposta. Porque o José de Arimateia, ele poderia conversar com o Nicodemos, que também era um seguidor de Jesus, e falar assim, e aí, Nicó, gostou lá da decisão do Sinédrio? O Nicodemos ia dizer, gostei não, Zé, nem estava lá na reunião. Também não gostei não, coitado de Jesus, né? Não merecia. E do Pilatos? Covarde, né? Lavou as mãos, não gosto desse governador aí não. Aliás, tu vai no jantar semana que vem, que ele vai fazer? Vou. Tem que ir, né? Mas não gosto dele, não. Ah, tá bom, troca de opiniões. Mas o José de Arimateia levantou-se, foi lá no governador e disse, então, governador, me dá o corpo de Jesus, porque eu vou sepultá-lo com a dignidade de um homem de bem, um justo inocente morto. Não vou sepultá-lo como um homem que praticou um crime hediondo contra Roma e nem um homem que praticou blasfêmia contra o Deus de Israel. É como se José de Arimateia estivesse dizendo, então, governador, o senhor está comigo ou com o Sinédrio? Então, governador, o senhor está comigo ou com a multidão que gritou Barrabás? Decida. A posição de José de Arimateia como um seguidor de Jesus não foi inofensiva. E há muitos de nós cristãos que somos inofensivos. Nós somos legais demais e não exigimos mudança de postura, de atitude. Nós não incomodamos, nós não desestabilizamos. Nós somos politicamente corretos demais, então a gente tem que sacudir essa goiabeira, tem que sacudir a mangueira. A gente tem que criar desordem. Chamar atenção para o que nós cremos. Temos que tomar posição. Especialmente você, que chegou longe nas realidades penúltimas. Você que ocupa lugar de influência na nossa sociedade. Você que ocupa lugar de influência no seu ambiente de trabalho. Você é formador de opinião. Você faz a cabeça do pessoal. Você tem poder de mudar decisões, definir políticas internas da empresa. Você fica quieto, sustentando o seu cargo e o seu bom salário, algemado com uma algema de ouro?
Ou você se mexe? Ou você encontrou realmente a pérola de grande valor que Jesus chamou, que é o reino de Deus, e começa a administrar o seu tudo a partir do reino de Deus, inclusive correndo o risco de perder o tudo. Hoje, muito interessante, a igreja evangélica do Brasil não é mais uma igreja pobre, é uma igreja rica. Ela é hegemonicamente pobre no seu número, mas ela tem uma presença na sociedade brasileira que não nos permite dizer mais que nós somos um contingente religioso pobre, ignorante. Não, nós podemos fazer diferença. Agora, que diferença nós vamos fazer como seguidores de Jesus? Onde estão os Josés de Arimateia e as Marias de Arimateia? Que vão se levantar em favor da justiça, do bom, do belo, do correto, do que deve ser feito. Essa é a interpelação de José de Arimateia para nós. É uma convocação de coragem. Uma convocação e uma interpelação para um ato de coragem. Aliás, aproveito para fazer uma convocação a todos os profissionais da área de saúde mental, todos os psi da IBAB. Quem é psicólogo, psiquiatra, terapeuta, levanta a mão, faz favor. Ok. Nós vamos fazer uma reunião aqui. O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo chamou a IBAB para conversar sobre questão de espiritualidade, religião e gênero. Discutir as relações de homoafetividade, direitos legais, e entrar nessa conversa, ou nesse debate, ou nessa agenda pública que tem mobilizado o nosso país nos últimos tempos. Então você aguarde que você vai ser convocado para uma reunião ali numa sala, onde nós vamos discutir esse debate. E vamos entrar, não para fazer barulho, não para rivalizar com A, com B ou com C, mas para oferecer a quem dê direito um posicionamento cristão a respeito de um tema que está alastrado na nossa sociedade e é causa de muito sofrimento para muita gente. Essa é uma convocação de coragem. Fazer do jeito certo, na hora certa, da maneira certa. Mas, quando você está exposto, Deus pergunta: e agora, José de Arimateia, o que você vai fazer? Vai dar uma de Pilatos? Não é possível. Onde você está colocado nessa sociedade? Você é um José de Arimateia que está correndo atrás do que é penúltimo? Você é um José de Arimateia que fica, por amor ao penúltimo, negociando as questões últimas? Ou você é um José de Arimateia que, sendo confrontado, resolveu tomar posição da sua identidade como seguidor e seguidora de Jesus Cristo? Essa é a decisão que você tem que tomar hoje à noite. E eu me lembro da história do Juan Carlos Ortiz, que eu vi na minha juventude, li no livro dele, O Discípulo. Extraordinária história, que eu me permito contar novamente, porque não me canso de contar essa história, do homem que encontrou uma pérola de grande valor. Parábola de Jesus, a parábola da pérola de grande valor. Era um negociante de pérolas que encontrou a pérola. E quando aquele homem encontrou a grande pérola, ele ficou impressionado, apaixonadíssimo, ele ficou aficionado, ele ficou obcecado por aquela
pérola maravilhosa que ele encontrou. Então ele ficava olhando na vitrine aquela pérola, ele sonhava com a pérola, e ele tomou coragem no dia seguinte, ele foi lá na loja, entrou, pediu para ver a pérola, ele pegou a pérola, ele cheirou a pérola, ele passou a pérola na cara, ele estava impressionado, ele estava louco para ter aquela pérola, era o objeto de desejo máximo dele. Ele foi para casa, sonhou com a pérola de novo, e voltou lá e ficou olhando na vitrine, até que ele resolveu entrar na loja e disse assim: eu quero comprar. É muito caro? Aí o dono da loja falou assim: é muito caro. Pense uma coisa cara. É mais caro ainda do que você pensou. Pense mais, é mais caro ainda, é muito caro. E ele falou: eu imaginei, já foi saindo meio abatido, mas o homem disse: não vai embora ainda não, você pode comprar essa pérola de grande valor, que é muito cara, porque qualquer pessoa pode comprar. Aliás, todo mundo pode comprar essa pérola de grande valor. Ele falou: como assim? Ele falou: todo mundo pode comprar. Ele falou: afinal de contas, quanto custa essa pérola de grande valor? E o homem disse assim: tudo que você tem. Tudo que eu tenho? Vamos lá, vamos ver. Começa aí, quanto tem na carteira? Ele tirou a carteira, tirou lá os reais que tinha na carteira, colocou em cima do balcão, ia guardando a carteira e falou: não, a carteira também é minha, é tudo. É o dinheiro dentro da carteira, o cartão de crédito com a senha. É perigoso hoje pedir cartão de crédito com senha, que vão já acusar a gente de... Mas o cara lá teve que dar carteira, cartão de crédito com senha, dinheiro da carteira, talão de cheque, dinheiro aplicado, dólar guardado, euro guardado, joias, teve que dar tudo que ele tinha, tudo. Aí ele falou assim: a minha mulher vai ficar louca quando eu pegar todas as joias dela. Eu falei: mulher também, mulher. É tudo, meu amigo, é tudo que você tem. Não sobrou dinheiro nem para eu pagar o estacionamento, onde eu botei meu carro. Eu falei: tem carro, então dá o carro também. Eu falei: vou ter que andar de moto agora? Moto também? Então vai. Andar de bicicleta? Bicicleta também. Carro, moto, bicicleta. E como é que eu vou chegar em casa? Tem casa também? Casa também, então. Vou ter que dormir na barraca? Tem barraca? Que beleza. Traz a barraca também, é tudo. Falei: onde eu vou colocar meus filhos para dormir essa noite? Tem filhos também? Tudo. Casa, mulher, filhos, carro, cachorro, papagaio, barraca, bicicleta, tudo. Anotou tudo. O camarada falou assim: não é possível, vai ficar eu e a roupa do corpo. Roupa do corpo. Sobrou só eu pelado, então você pelado também. Põe aí na lista. Eu pelado também. Tudo que você tem. E ele colocou tudo na lista. O dono da loja pegou a lista, deu a pérola de grande valor para ele. Então agora a pérola é sua. Por causa dessa pérola você abriu mão de tudo. Porque é isso aqui que é último na sua vida. E Jesus diz que essa pérola de grande valor é o reino de Deus. Que a Bíblia Sagrada diz que José de Arimateia aguardava o reino de Deus e ansiava o reino de Deus. Então o homem deu a pérola e disse: a pérola é sua e você abriu mão de tudo por ela. Agora é o seguinte: o homem pegou a lista e disse: essa lista aqui, de tudo que você tem, eu vou colocar na sua mão e vou deixar com você tudo que você tem. Mas você se lembre que tudo que você tem a partir de hoje é meu. Mas vai ficar aos seus cuidados, mas é meu. Na hora que eu quiser qualquer uma dessas coisas, você diz simplesmente: sim, senhor, está aqui à sua disposição. Eu abri mão de tudo por causa da pérola. E enquanto você tem esse tudo aí que é meu na sua mão, cuide bem disso tudo aí, porque é meu. E deixe sempre à minha disposição. Foi exatamente isso que Deus fez conosco. Provavelmente aqui nenhum de nós está numa condição de, por levantar a mão e dizer: eu sou seguidor de Jesus, será condenado à morte ou prisão perpétua. Embora muitos dos nossos irmãos em muitos lugares do mundo estejam exatamente nessa condição. Explicitar a sua fé em Jesus pode lhes custar a vida. Não é o nosso caso. Mas no nosso caso,
Se nós já chegamos aqui e temos a pérola de grande valor e somos seguidores de Jesus e comprometidos com o reino de Deus, nós olhamos para esse tudo aqui, ó, e é tudo relativo. Não define a nossa identidade, não é a nossa prioridade. E todas as nossas decisões a respeito do tudo devem ser decisões à luz do reino de Deus. Há um ditado rabínico que diz o seguinte, que uma pessoa realmente se revela na prosperidade, na adversidade e no anonimato. Talvez você diga assim, pastor, eu não tenho nada. É mentira, você tem. Mas na sua ótica você diz, não tenho nada. Ou então você diz assim, perdi tudo. Então, essa é a sua hora da verdade. Como é que você vive como alguém que não tem nada? Ou que não tem nada daquilo que você julgaria traria sentido para a sua vida? Essa é a sua hora da verdade. O que é que realmente você quer ter? O que é último na sua vida? Essa é a sua hora da verdade. Alguns de nós vão dizer assim, de fato, eu tenho muito. Tenho mais do que eu preciso, muito mais, eu tenho muito. Então, essa é a sua hora da verdade. Você tem muito, Deus está perguntando, bom, e daí que você tem muito? O que você vai fazer com o seu muito? E talvez você diga assim, não sou ninguém. Se eu morrer, ninguém vai nem perceber. Então, essa é a sua hora da verdade, porque Deus sabe de você e você sabe de Deus. Quem é você realmente quando ninguém está vendo? Só tem você e Deus. Aí é a hora da verdade. Na adversidade, na prosperidade, no anonimato. A minha oração é que você encontre em José de Arimateia uma inspiração para abraçar essa pérola de grande valor e assumir o compromisso com o reino de Deus. Que você seja liberto da tirania de correr atrás das coisas penúltimas. Que você seja liberta da tirania da falta das coisas penúltimas. Que você tenha coragem, discernimento, sabedoria para tomar decisões e assumir posturas práticas e concretas na sua vida, não importa quanto você tem, se é muito ou pouco, é mais ou menos, que isso que está na sua mão, essa riqueza, o seu conhecimento, a sua experiência de vida, a sua carreira profissional, a sua inteligência, a sua família, os seus bens, o seu tempo, enfim, sua rede de relações, os seus acessos, que tudo isso seja colocado à disposição de Deus, para o reino de Deus. Eu oro a Deus por você e por mim, talvez, muito provavelmente, de todas as reflexões sobre vida acima da mediocridade, a que mais me incomodou foi José de Arimateia. E eu sinto como se Deus estivesse falando para mim, Ed, e agora? Isso aí que você tem na mão, você vai fazer o que com isso? Vai se agarrar a isso com medo de perder ou vai dispor disso para me servir? Provável que Deus está falando com você. Até quando você vai gastar a sua vida olhando para o que você não tem? Sonhando com o que você não tem? Correndo atrás do que você não tem? Quando é que você vai começar a viver colocando à disposição de Deus o que você já tem? Minha oração por você e por mim é que quando nós cantarmos,
Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que tudo quanto eu preciso é Jesus e eu não quero perder a minha intimidade com Jesus. Enquanto eu puder ter tudo servindo a Jesus, amém. Mas se um dia eu precisar, ou a vida me trouxer tribulação e que eu perca tudo, que eu não perca Jesus. E que com tudo ou com nada, a minha felicidade, o sentido da minha vida seja Jesus. Eu oro por você e oro por mim. Que essa canção, esse hino que vamos entoar seja verdade. Não só no seu coração, mas no seu estilo de vida. Para a sua felicidade, para a glória de Deus. Amém.